Precisamos de refúgio político especial para brasileiros, o restante do comentário, que não concordam, que não coadunam com a situação atual do Brasil. Interessante esse comentário aí para a gente poder falar um pouco de como funciona as leis de asilo político, né, para refugiados, asilados aqui nos Estados Unidos. São leis bastante específicas, bastante peculiares e que têm que ser atendidos os critérios do asilo, os elementos do asilo, para uma pessoa poder receber uma aprovação num caso de asilo. Primeiro de tudo é demonstrar que houve uma perseguição no passado. Caso não tenha ocorrido uma perseguição no passado, você deva demonstrar que tem um medo fundado de perseguição no futuro, caso você regresse para o seu país. E um detalhe importante, asilo tem que ser pedido dentro dos Estados Unidos, ou num porto de entrada, ou a pessoa já estando dentro dos Estados Unidos. A pessoa, por exemplo, do Brasil, ela não pode pedir aplicar para asilo, vou aplicar para asilo estando aqui no Brasil. Então, primeiro elemento aí é a perseguição. A perseguição deve ser considerada severa o suficiente para ser considerada perseguição pelas leis de asilo. Pode ser tanto danos físicos como os danos psicológicos, ameaças, podem ser considerados perseguição, sim. Além disso, além da perseguição, você deve demonstrar que o motivo dessa perseguição, a causa, o nexus dessa perseguição, tem como base um dos 5 fundamentos protegidos pelas leis de asilo. Quais seriam? Que a perseguição é por conta da sua nacionalidade, ou por conta da sua raça, ou religião, ou por você pertencer a um grupo social definido particular, protegido pelas leis de asilo, ou por conta da sua opinião política. E que, além disso, o violador, o causador, o perseguidor aí, deve ser o Estado, um agente do Estado, um agente público político, ou pessoas, ou grupos, ou classes de pessoas em que o Estado não consegue controlar ou não tem interesse de controlar essas pessoas. Tá? Então, conseguindo demonstrar isso, tem algumas outras elementos do asilo aí, por exemplo, você precisa demonstrar que você não conseguiria se mudar para uma outra parte do seu país para evitar o perseguidor, por exemplo, quando o Estado é o perseguidor, então tem a presunção que não tem como você mudar para outra parte do país, né, que o Estado controla todo o país, e que existem relatórios das condições dos países, né, de acordo com cada situação, como o Brasil, por exemplo, para a proteção das minorias sexuais, como é o Brasil para liberdade religiosa, como é o Brasil para a liberdade de expressão, a proteção da sua opinião política. Então, os Estados Unidos, vários órgãos, né, entidades pelo mundo afora, emitem relatórios públicos, né, Departamento de Estado americano, a CIA, grupos de direitos humanos aí, reconhecidos pelo Estado, enfim, tem relatórios emitidos aí. E a pessoa deve demonstrar que ela se encaixa aí nas leis do asilo para vir para os Estados Unidos, ou estando aqui nos Estados Unidos, dar entrada com pedido de asilo. Não basta ser um medo genérico. Olha, está acontecendo isso no Brasil, eu tenho medo que isso venha acontecer. Você tem que especificar por que você seria alvo, né, do poder público, por exemplo, do Estado. Hoje a gente está vendo aí um número grande de pessoas reclamando de perseguições. A gente vê isso todo dia aí na internet. Você postar alguma coisa, você pode ter, sei lá, a Polícia Federal batendo na sua porta aí, tentando te intimidar, te interrogar, porque você falou algo contra o governo, você falou algo contra o STF, por exemplo, falou algo contra o Alexandre de Moraes, ele não gostou, enfim. Hoje está tempos esquisitos aí no Brasil, e eu não vejo também como sendo muito difícil conseguir demonstrar isso, não. Dependendo da situação de cada um,
condição específica de cada pessoa, né? Obviamente, influencers, pessoas públicas, celebridades, políticos, esses aí têm uma visibilidade muito maior e por isso talvez sofram uma perseguição maior do Estado brasileiro contra essas pessoas. Né? Pessoas talvez mais, né, da sociedade vai ter uma dificuldade maior de comprovar que isso está acontecendo. Mas se conseguir comprovar, se conseguir articular por que tem essa perseguição ou esse medo de perseguição caso a pessoa retorne para o Brasil, pode ser sim um motivo para ter uma boa chance aí num pedido de asilo, né? Opinião política, liberdade de expressão é sempre muito bem protegida aqui, é um pilar da Constituição americana e a gente está vendo aí cada vez mais essa administração combatendo o que está ocorrendo no Brasil. Então, também as questões de asilo têm muito a ver com as questões também diplomáticas entre países. Os Estados Unidos, essa administração, está sim considerando que está ocorrendo perseguição política no Brasil por conta de opiniões, por conta de você expressar aí numa mídia social, falar mal do governo, né? Agora mesmo aí a gente viu aí um pastor retornando de uma viagem para o exterior que no aeroporto foi recebido pela Polícia Federal, teve o aparelho celular confiscado, enfim, teve uma devassa aí na vida da pessoa porque é um fervoroso crítico dessa administração, do STF, principalmente do Alexandre de Moraes. Então a gente tem que ter um pouco de cuidado com isso sim, e analisar bem se cabe um pedido de asilo em determinadas situações. Converse sempre com um advogado especialista, né, que trabalha com o asilo para entender se você teria chances. O que não pode ter esses pedidos, centenas de milhares de pedidos frívolos de asilo que a gente viu aí nos últimos anos, né, principalmente nos últimos 4 anos, durante a administração Biden, que era qualquer um dava entrada com um pedido de asilo apenas para receber autorização de trabalho, receber o número de social, e hoje esses casos estão sendo analisados com rigor maior aí por essa administração. Mas se a pessoa tiver um caso clássico de asilo, sim, deveria conversar com o advogado de imigração para analisar a situação caso a caso.